Bom dia a todos, paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz de estar na casa de Deus? 3 pessoas, quem está feliz de estar na casa do Pai? Olhe para quem está à sua direita ou esquerda e diga: que bom que você veio. Diga: eu profetizo que 2024 será um ano de cumprimento de promessa e realização de sonhos. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Antes de mais nada, eu quero agradecer a Deus por esse ministério, mais uma vez poder subir novamente a esse altar. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês, né? A vida da liderança da igreja, a pastora Marcilene. Que o Senhor continue abençoando a vida do seu esposo, meu amigo, pastor Ezequiel. Que o Senhor abençoe também pastor Adriel, que não está aqui, né? Está em viagem, pregando na missão. Que o Senhor continue abençoando cada um de vocês poderosamente em nome de Jesus, amém? Quem crê no poder da oração? Eu queria que você pegasse nas suas mãos a chave da sua casa. Pegue nas suas mãos. A palavra de Deus, ela nos fala no livro de Atos: crede no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Josué disse: eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Então eu queria que você, mais uma vez, você pode ficar de pé? Bom que você já está fazendo um exercício hoje, né? Estenda a mão em direção para a sua casa. Se você sabe mais ou menos para onde você mora, se é para a direita, para a esquerda, feche os teus olhos. Eu queria que você se desconectasse agora de tudo que possa roubar a sua atenção, e você conectasse o seu espírito com o Espírito de Deus, porque eu creio que essa manhã é uma manhã de milagres em nome de Jesus. Obrigado. Feche os teus olhos e mais uma vez você vai orar ao Senhor junto comigo pela sua família nesta manhã em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, bendito e poderoso Pai, Deus que é criador de céus, de terra e de mar. Senhor, mais uma vez nós estamos diante da tua santa e gloriosa presença, e nós somos reconhecedores que nada temos, nada somos e nada possuímos, se não fosse por intermédio da tua misericórdia e da tua graça. Pai das luzes, está escrito no livro de Lamentações que as suas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. O salmista Davi, ele disse que se o Senhor não estivesse ao nosso lado, o inimigo já teria nos tragado vivo. Mas bendito seja o nome do Senhor, que não nos deu por presa e o laço foi quebrado. Senhor, nessa manhã eu quero te apresentar a vida e a família dos teus filhos que estão na fé aqui conosco, e como um profeta, Senhor, eu declaro e profetizo na autoridade do nome de Jesus, que praga alguma chegará e entrará na sua tenda. Eu queria que por alguns segundos você fechasse os seus olhos e orasse pela tua casa, orasse pela tua família, porque a Bíblia diz: pede e você recebe, bate e a porta se abre. Então ouve o Senhor a oração dos teus filhos esta manhã. Cura os enfermos, liberta os cativos, e que todo jugo de maldição venha ser quebrado agora pelo poder que há no nome de Jesus. E cremos, Senhor, que esse ano portas se abrirão para a nossa vida e jamais irão se fechar. E quem crê, diga comigo: Senhor Jesus. Diga com autoridade, diga: Senhor Jesus, eu declaro pela fé que praga alguma chegará na minha casa. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, amém? Pode se assentar. Se puder tirar o fundo, por favor. Abra sua Bíblia, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 21, versículo de número 7. Deus está aqui, você crê nisso? Primeiro Samuel, capítulo de número 21, versículo de número 7. Podemos ler?
Aqui, ó, tem aqui no telão. Estava, porém, ali naquele dia, um dos criados de Saul, detido perante o Senhor. E o seu nome era Doeg, edomita, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe à mão nem espada e nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, ela está aqui, envolta no pano detrás do efode. Se tu a queres, tome-a, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: não há outra semelhante. Dai-me a espada de Golias. Diga glória a Deus. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler essa manhã, por mais conhecido que seja, merece a nossa preciosíssima atenção. Todas as vezes que nós falamos acerca de Davi, nós falamos acerca do homem segundo o coração de Deus, que quando tinha acerca de mais ou menos 17 anos de idade, Deus libera para Davi um grande propósito, uma grande promessa, um grande projeto, que ele seria rei da nação de Israel. Mas o texto diz que antes de Davi viver a plenitude dessa promessa, Davi vai passar por algo que todos nós que carregamos propósitos de Deus iremos passar, chamado processo. E no processo Davi ele teve que matar urso, matar leão, e ele teve que enfrentar um gigante de quase 3 metros de altura, por nome Golias. O texto diz que Davi ele aceita o desafio, ele derruba o gigante Golias, e a partir do momento que Golias cai, Davi ele vê a sua história ser transformada, porque Deus ele tem uma característica muito especial, de esconder milagres embrulhados em problemas. A cada desafio, eu creio que Deus esconde uma oportunidade para mudar a sua vida, mudar a sua família e mudar a sua história. Na hora que Golias cai, a nação de Israel, ela começa a perceber quem era aquele jovem. E as mulheres começam a cantar essa canção: Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. A partir do momento que Davi começa a crescer, a partir do momento que Deus começa a cumprir a promessa na vida de Davi, o texto diz que Saul ele começa a olhar Davi com outros olhos, e o sentimento de ciúme e de inveja entra no coração de Saul, e que Deus te guarde e te livre desse sentimento maligno por nome de inveja, porque o invejoso ele anula a sua vida para viver em função da vida do outro. Salomão ele disse que impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? O invejoso ele não fica contente com as promessas que Deus ele cumpre na sua vida. Ele almoça pensando maneiras de acabar contigo, ele janta pensando em estratégias de acabar com você. Mas fique em paz, porque inveja não para quem tem promessa de Deus. Vou dizer de novo: inveja não para quem tem promessa de Deus. Davi continua servindo, Davi continua exercendo o seu propósito. Em 1 Samuel, capítulo de número 18, se você puder, abra sua Bíblia que eu quero te mostrar algo. 1 Samuel, capítulo de número 18, versículo de número 12. Vai dizer que Saul percebe duas coisas. Primeira coisa, Saul percebe que Deus era com Davi. Segunda coisa, Saul percebe que Mical, 1 Samuel 18, capítulo 18, versículo 12. E que Mical, sua filha, o amava. Preste atenção. Duas coisas incomodou Saul: saber que Deus era com Davi e que Mical, a sua filha, o amava. Preste atenção. Por que Mical representava algum tipo de ameaça para Saul?
Porque Mical não era guerreira. Mical não carregava espada. Mical não carregava lança. Mical não carregava arco e flecha. Mas na hora que Saul percebeu que Mical amava Davi, ele temeu muito mais a Davi. Sabe por quê? Porque quando você anda ao lado de pessoas que te amam de verdade, você se torna mais protegido. Quando você caminha ao lado de pessoas que te amam de verdade, você se torna mais protegido. Então, quer um conselho essa manhã? Se afasta de quem fala mal de você. Se afasta de quem fica indiferente quando Deus libera alguma bênção para a sua vida. Porque tem gente que caminha com você, não é por aquilo que você é por aquilo que você produz, é por aquilo que você oferece. Mas quando eu caminho ao lado de pessoas que me amam de verdade, acontece o que aconteceu com Pedro. Porque Jesus falou: Pedro, Satanás pediu para te peneirar, mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quando você anda com gente que te ama de verdade, se cumpre Gênesis 19, 29, e Deus se lembrou de Abraão, e Deus livrou Ló do meio da destruição. Sabe o que eu quero dizer? Que quando você está com gente que te ama, no teu dia mal, ele dobra o joelho e ora a Deus pela sua vida, ele jejua a Deus pela sua vida. E eu posso liberar a primeira profecia: Deus vai levantar pessoas que te amam de verdade, que quando você pensar e parar, vai te tomar pela mão e vai dizer: eu não desisto de você, eu quero ver o teu bem, e você ainda vai viver as promessas que Deus tem para a tua vida. Dá para alguém levantar as mãos e dar glória a Deus aí? Olha para o teu irmão e diga para ele assim: Deus vai afastar os falsos, mas Deus vai trazer para perto quem te ama de verdade. Na hora que Saul percebe, se puder me dar mais um pouquinho de retorno, que Deus era com Davi e que Mical, sua filha, o amava, Saul teme mais a Davi. Aí entra o capítulo de número 19. O capítulo de número 19 vai dizer que Davi, ele tocava a sua harpa para acalmar Saul e para que os demônios que habitavam dentro de Saul fossem expulsos. E o texto diz que Davi estava tocando a harpa. Capítulo 19, confere aí para não ficar nas minhas palavras. Capítulo de número 19, versículo de número 10, vai dizer que Davi estava tocando a sua harpa, e Saul, ele olha para Davi endemoniado, e ele diz desse jeito: hoje eu mato Davi. E Saul, ele pega a sua lança e diz desse jeito: hoje eu vou encravar Davi na parede. Davi não estava olhando, porque Davi estava focado em tocar harpa. Saul pegou a lança e disse: eu mato ele hoje. E na hora que ele lançou a sua lança, o texto vai dizer que no último momento Davi se desviou da lança de Saul. Sabe por quê? Porque o teu inimigo pode ser bom em armadilhas, mas o Deus que você serve é especialista em livramento. Eu vi um glória a Deus e um aleluia, eu vou repetir. Teu inimigo pode ser bom em armadilhas, mas o Deus que você serve é especialista em livramento. Você não entendeu? Eu estou dizendo que tem laços que estavam sendo preparados, que com seus olhos físicos você não vê, mas o Senhor está dizendo aqui para alguém essa manhã: eu vou te livrar, eu vou te guardar, eu vou te proteger. Vou profetizar para quem tem glória a Deus e aleluia. Assim te diz o Senhor: eu vou te revelar a cilada que estava preparada, irei guardar você, guardar a tua casa. Tem alguém que pode reagir? Levante as mãos e diga glória. Levanta a tua mão direita e diga assim: o meu inimigo pode ser bom em armadilhas, mas o Deus que eu sirvo é especialista em livramento. Você recebe profecia, sim ou não? Eu estou profetizando o que Isaías profetizou: e toda ferramenta preparada contra ti não irá prosperar.
Salmo de número 91. 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Capítulo 19, 10. E procurava Saul encravar Davi na parede, porém ele se desviou diante de Saul, o qual feriu a própria parede. Ei, isso aqui não é profecia de vingança, isso aqui é profecia de justiça. Porque quem se levanta contra você e lança a lança para tentar caluniar você, para tentar manchar a tua imagem, para tentar se levantar contra aquilo que Deus te deu, a lança dele não toca em ti, toca na sua própria parede. E o texto diz que na mesma noite, olha o que a Bíblia diz: então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. É isso que está escrito. Quando nós falamos acerca de Davi, alguém aqui tem coragem de chamar Davi de covarde? Porque eu não tenho. Porque Davi é um guerreiro que nunca perdeu uma guerra. Você tem noção disso? Nenhuma guerra que Davi guerreou, ele perdeu. Mas o texto diz, pastora, que na hora que Davi percebe que aquele ambiente era um ambiente hostil, na hora que Davi percebe que aquele ambiente era um ambiente que queria matar ele, o que ele faz? Permanece. Bate o pé no chão e diz: eu vou provar que Deus é comigo. Na hora que Davi percebeu que o ambiente era um ambiente que queria matar ele, ele levantou e foi embora. Porque tem momentos que a maior sabedoria não é você ter razão, é você ter paz. Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que Deus já revelou que o ambiente não é para nós. Que Deus já revelou que o ambiente é um ambiente que quer matar a gente. Mas a gente quer bater o pé no chão e dizer: não, quem foge é covarde, quem foge é fraco, quem foge é porque não tem fé. Mentira. Porque se Deus já te revelou que o ambiente é um ambiente que quer te destruir, o que você está permanecendo lá ainda? Se Deus já te revelou que essa aliança é uma aliança que vai te levar à destruição, por que você está permanecendo? Eu falo em quesito de amizade, eu falo de quesito de pessoas que você traz para dentro da sua casa. Então o Senhor te trouxe aqui para te dizer: se esse ambiente é um ambiente que quer te matar, pode levantar e ir embora, porque eu tenho novas histórias e novos ciclos para liberar para a sua vida. Não, vou repetir para quem tem glória a Deus e aleluia. O nosso problema é que Deus revela uma vez e a gente insiste. Deus mostra a segunda vez e a gente permanece. E a pergunta que eu te faço é: vai ficar insistindo até quando em coisas que Deus já mandou você abrir mão? Vai bater o pé no chão e querer ter razão até quando? Se Deus já mandou você levantar e ir embora. Levanta a tua mão direita e diga assim: essa porta que se fecha não se compara com a porta que Deus vai abrir para a minha vida. Quem está recebendo o que eu estou profetizando? Deus está dizendo: pode ir em paz, tranquilo, descansa, porque eu tenho novas histórias para liberar para a tua vida. Aí Davi foge e entra no capítulo 21, que é o capítulo que lemos. E o texto vai dizer desse jeito, que Davi ele entra dentro da casa do Senhor. Davi ele entra dentro do templo, do lugar que as pessoas adoravam, do santuário. E o texto vai dizer que o sacerdote Aimeleque, ele olha para Davi e faz a Davi uma pergunta: por que você veio aqui? Davi ele vai mentir para sobreviver. E ele vai dizer assim: ó, o negócio que o rei tinha comigo era muito apressado. Davi ele estava sem duas coisas: ele estava sem alimento e estava sem nenhum tipo de arma. Aí Davi pergunta: tem alguma comida? O sacerdote diz: os pães da preposição. É outra mensagem, não dá tempo de eu falar isso. Davi ele come os pães da preposição e não morre. Segunda coisa, Davi pergunta: tem alguma espada aqui? Alguma arma? Aí o sacerdote vai responder: lembra do gigante que você matou? Quando você tinha 17 anos? Porque o Davi do capítulo 21 não é mais um menino, Davi agora é um homem. Mas você lembra, Davi, quando você tinha 17 anos e você derrotou um gigante lá no vale? Lembro. A espada dele está lá. Está guardada aqui porque virou para nós um troféu. Davi diz: então me dá a espada de Golias. Você sabe que a memória do ser humano ela é muito fotográfica. Já aconteceu com você de você não lembrar de uma situação e alguém te enviar uma foto e você lembra daquele dia?
Você lembra daquelas pessoas que na sua memória você já não lembrava mais? Era comum a gente pegar aqueles vídeos antigos e ver a gente pequeno e falar: poxa, eu lembro desse dia, eu lembro dessa pessoa, eu lembro dessa situação. A Bíblia não manda imaginar, mas a Bíblia não proíbe. Eu acredito que na hora que Davi pegou a espada de Golias, Davi se lembrou que ele era apenas um menino e ele nunca conseguiria vencer aquele gigante com a força do braço dele. Mas no dia que Deus liberou a palavra, ele foi e Deus derrubou aquele gigante para ele. Pastor, não entendi. Davi estava sendo perseguido, Davi estava sendo injustiçado, Davi estava enfrentando uma das suas piores guerras e piores batalhas. Mas na hora que ele pega a espada, ele se lembra que não existe uma afronta que pode durar uma vida inteira. E que ele estava vivendo um momento ruim, mas ele já tinha vencido gigantes maiores lá atrás. Pastor, não entendi o que o senhor quer dizer. Eu quero profetizar para alguém. Lembra dos gigantes que você já matou? Lembra? Lembra dos desertos que você já enfrentou? Lembra? Lembra dos desertos que você atravessou, aonde muita gente olhava para ti e dizia: não, esse gigante aí vai acabar com ele, esse gigante aí vai acabar com ela. Mas a graça de Deus veio para a sua vida. E olha você aqui vivo, olha você aqui de pé. Sabe o que eu quero profetizar? É que o Deus que derrubou gigantes em 2020, 2021, 2022, 2023, vai derrubar o gigante em 2024 também. Prega Deus na minha boca e manda Deus dizer a essa igreja: se eu te livrei lá atrás, vou te livrar agora também. O mesmo Deus que livrou ontem, guarda hoje e protege amanhã. Dá para dar uma salva de palmas bem forte. Olha pro teu irmão, diga pra ele assim: se Deus já te protegeu lá atrás, fala com autoridade, diga assim, ó: se Deus já te protegeu lá atrás, vai te livrar hoje também. Ei, nem era pra você estar vivo mais. Tem gente que caminhava com você, morreu, mas Deus te guardou. E há quem olha para você e diz assim: é sorte. Não foi sorte, foi a mão de Deus. Vou dizer de novo para quem tem glória a Deus e aleluia: não é sorte, é a mão de Deus. E o Deus que te protegeu lá atrás vai te proteger hoje também. Eu estou profetizando para quem tem glória a Deus: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, e louvor e adoração é de Deus. Eu profetizo: se você venceu o gigante lá atrás, Deus vai te dar vitória desta guerra também. Ó, eu tenho que terminar. Davi estava no templo, desarmado e com necessidade. Mas ele vai sair do templo armado. Assim como você está saindo aqui com as armaduras de Efésios capítulo 6. Revestido pelo poder de Deus. Tem alguém que crê nisso? E Davi, ele sai do templo saciado da sua fome. Não sei como você entrou, mas sei como você vai sair. E o texto vai dizer que Davi estava no templo. E no templo, e eu termino agora e já vou orar pelos dons. E no templo de Deus, no santuário do Senhor, também estava um homem por nome de Doeg. Qual era o nome do homem? Doeg. Doeg estava no mesmo ambiente que Davi estava. Olha para mim. Doeg, ele era um dos pastores, se não o mais poderoso pastor de Saúl de ovelhas. Doeg, ele estava detido perante o Senhor. Não foi isso que você leu comigo? E deixa eu te fazer uma pergunta: tem como alguém na presença de Deus não sair abençoado? Irmão, não tem como. Você está na presença de Deus e não receber uma bênção? Não tem jeito. Doeg, ele estava com as pessoas certas, que eram sacerdotes. Doeg estava no lugar certo, que era a casa de Deus, o lugar que Deus era adorado. Doeg estava com as pessoas certas, que eram os sacerdotes, com a presença certa, que era a presença de Deus. Mas o texto vai dizer que Doeg vai sair do mesmo jeito que ele entrou. Por quê? Porque ao invés de Doeg orar pela sua vida, ele está preocupado com o que Deus está fazendo na vida de Davi. Ele está observando por que Davi está fazendo isso, por que Davi está recebendo aquilo.
Por que Davi posse e eu não posso? E eu posso dizer para você, quem quer receber 2 conselhos para o seu ano ser abençoado? Você quer ou não quer? Minha avó diz que conselho, se fosse bom, não se dá, vendia, né? Mas eu vou te dar 2 conselhos. Quer conselho ou não quer? Doeg estava no lugar certo, com as pessoas certas, na presença certa, mas sai da mesma maneira que entrou, pior ainda. Porque estava preocupado com o que estava acontecendo na vida de Davi, ao invés de orar pela sua vida. Então, 2 conselhos para você receber um ano abençoado. Quer ou não quer? Cuida da sua vida e cuida da sua vida. Porque quando você cuidar da sua própria vida, você vai ver aonde você vai parar de errar e precisa começar a acertar. Sabe o que eu aprendi, irmão? Que gente feliz não perde tempo preocupado com a vida de ninguém. Gente feliz não perde tempo perseguindo ninguém. Só gente infeliz, amargurada de espírito que perde tempo perseguindo outras pessoas. E eu termino agora. Doeg vai levar a fofoca para Saul. Davi? Como é que Davi está? Vivo. Aí Saul fica mais endemoniado ainda, irmão. Como assim que ele está vivo? Está vivo. Eu vou te dizer, comeu dos pães da preposição. Como assim? E ainda pegou a espada de Golias. Aí Saul fica doido. Samuel, coloca aqui para mim, eu termino aqui agora. 1 Samuel capítulo número 22. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. 1 Samuel capítulo número 22. Versículo número 6. Diz assim, ó. E ouviu Saul que já se sabia de Davi, dos homens que com ele estavam. E estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoreto, em Ramá. E tinha na sua mão uma lança. E todos os seus criados estavam com ele. Qual era a arma que Saul utilizava, irmãos? Qual era a arma que Saul utilizava? E Davi pegou o que na sua mão do templo? Espada. Porque guerreiro que é guerreiro não usa lança. Guerreiro que é guerreiro usa espada. Porque lança, para você atingir o seu adversário, você não precisava estar perto. A metros de distância você atingia ele. E a distância dá margem para covardia. Geralmente quem persegue você não tem coragem de dizer tudo que fala nas costas olhando no seu olho. Se esconde atrás de um fake. Se levanta contra você em mensagens. Porque na tua frente não tem coragem de falar. O que é isso? Pessoas que usam lança para te ferir. Em todo momento Saul usava lança para tentar matar Davi. Mas eu quero liberar uma profecia aqui para alguém que está precisando de uma profecia. E a profecia é essa: lança de Saul não toque em quem carrega a promessa de Deus. Vou profetizar para quem tem glória a Deus e aleluia. Sabe o que Deus está dizendo aqui para alguém? Que essa perseguição não vai te destruir. Na verdade, você vai ter as suas maiores experiências com Deus no meio dessa luta. Quem está recebendo? Porque eu não sou pregador, eu sou profeta. E como profeta eu estou profetizando: lança de Saul não toca em quem carrega propósito e promessa do Deus Todo-Poderoso. Quem crê que Deus vai te proteger, reaja dando glória a Deus aí. Salmo 46, versículo número 10. Pastor, me falaram que você revela. Estou revelando a Bíblia, que nem um glória a Deus você dá, irmão. Salmo 46, verso 10. Eu tenho uma profecia para alguém aqui essa manhã. Se você soubesse que por causa desse culto Deus está livrando alguém da sua família, você já tinha dado um glória a Deus muito lindo. A ordem de Deus para você: aquietai-vos. Vou ler de novo porque eu vi um glória a Deus ali bem baixinho. Aquietai-vos e sabede que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. Tem como ir pulando para mim, por favor? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vai pulando para mim, por favor. Eu estou sentindo a presença de Deus. Coloca o verso 6 do Salmo 46. Deus está aqui, você crê nisso ou não? Meu corpo está arrepiado aqui, irmão. A ordem de Deus para você é: pode voltar a dormir em paz. Porque quem te guarda não dorme. E quem te guarda é o Senhor dos exércitos. Você está muito preocupado, você está muito ansioso, você está muito inquieto. E Deus está dizendo: se eu protegi você lá atrás, eu vou te proteger hoje também. Lança de Saul não toque em quem carrega a promessa do Deus Todo-Poderoso. Dá para reagir dando glória a Deus aí?
Vamos ler o Salmo 46 todo? E eu termino aqui, já vou orar pelos dons. Verso 1, coloca o verso 1. Porque esse salmo aqui vai ser o salmo para o seu mês de março. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Verso 2. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Verso 3. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Verso 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Verso 5. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará a romper da manhã. Verso 6. As nações se embranqueceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Verso de número 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Verso de número 8. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Verso de número 9. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco. E o que ele faz? Corta a lança. Eu estou profetizando que toda lança que foi proferida para destruir você, destruir a tua família, o Deus de Jacó já quebrou uma por uma, e Ele vai te guardar. O Deus de Jacó está conosco. Levante as mãos e diga glória a Deus. Fica de pé, por favor. Diga: o Deus de Jacó está comigo. O Deus de Jacó está com quem? Deus vai quebrar todas as lanças. Ele faz cessar as guerras. Ele quebra o arco e corta a lança. Verso 10. Aquietai-vos e sabede que eu sou Deus. Levanta a tua mão direita e diga assim: inveja não para. Isso é profético, irmão. Crê quem quiser crer. Diga assim, ó: inveja não para quem tem promessa de Deus. Diga: a ordem de Deus para minha vida hoje é aquietar, descansar, porque esse ano de 2024 será um ano de livramento. Você crê que esse ano será um ano de livramento? Coloca a mão no seu coração. Feche os teus olhos. Não precisa de você abrir a sua boca e falar. O Deus de Jacó está conosco. Existem pessoas e entidades que se levantam com um objetivo: gerar destruição para ti e para a tua família. Mas Deus está quebrando as lanças hoje. Deus está livrando a sua família hoje. Deus falou para mim que esse culto é um culto de livramento. Dá para dar glória a Deus aí ou não? Vou falar para quem acredita. Esse culto é um culto de livramento. Diga glória a Deus. Você não vai abrir a sua boca, você só vai colocar a mão no seu coração. Feche os teus olhos. Qual é a área da sua vida? Não fala. Que você precisa e necessita receber uma bênção da parte de Deus. Talvez a perseguição que você está enfrentando é dentro da sua casa, é no seu trabalho, é no meio da sua família. Só que essa manhã é uma manhã que Deus está blindando você. Davi entrou no templo com fome e desarmado, desprotegido. Mas ele sai do templo com proteção. Ele sai do templo saciado. E será assim contigo essa manhã também. Você sairá daqui e verá por esses dias a mão de Deus proteger você e a sua família. Vou profetizar para quem tem glória a Deus. Você verá a mão de Deus proteger você e a sua família. Coloca a mão no seu coração. Já sabe qual é a área da sua vida que você precisa de um milagre?
Porque hoje Deus está quebrando as maldições. Tem um anjo de Deus que está aqui, ó, nessa igreja aqui. Quem crê, diga glória a Deus. E eu estou escutando o barulho, pastora Marcilene, de correntes sendo quebradas aqui agora. E Deus falou para mim assim: Júnior, por causa desse culto, 70 pessoas vão ter um grande testemunho antes do mês de julho. Antes do mês de julho você vai ter um grande testemunho para contar. Diga glória a Deus e aleluia. Feche os olhos. Eu vou orar por você. Deus está quebrando as lanças agora. Eu estou sendo profeta aqui. Deus está quebrando as lanças essa manhã. E Deus está dizendo que todo espírito que queria perturbar você e perturbar a sua família, não vai perturbar mais. Porque hoje a mão de Deus está entregando a vitória. Diga assim: Senhor Jesus. Não, fala com autoridade, diga: Senhor Jesus, eu entrego essa manhã as minhas guerras nas suas mãos. Diga: essa guerra não é minha mais, essa guerra é do Senhor Jesus. Diga: a partir de hoje, toda maldição já foi quebrada, e eu e a minha casa vamos servir ao Senhor.